vou lá. O Intercept, de acordo com o Intercept, Moro sugeriu poupar FHC de investigação da Lava Jato. As empresas contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, diz a Folha. E o Senado aprova parecer que suspende o decreto de armas de Bolsonaro. Estas, outras notícias aqui com a Judite e os meus comentários, você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil, um pouco atrasados aqui. Eu peço desculpas aí pelo tempo de demora, mas a gente teve alguns probleminhas. E a nossa dona Judite hoje, ela tá atacada. Mas não é só a Judite que tá atacada. A Judite não mostra isso pro pessoal de casa, né? Então, não é só a Judite que tá atacada hoje não. Todo mundo, parece que o Brasil todo tá atacado, porque novas revelações do Intercept apareceram aí no horizonte. Acabou de acontecer agora à noite. O que fez com que a gente tivesse que mudar nossa pauta e é por isso que nós entramos um pouco mais tarde. Então eu vou direto ao assunto para que a gente possa comentar. Lembrando que você pode comentar aí no Facebook, a gente também está ao vivo no YouTube e a Judite hoje está safadinha, tá aqui comigo. E você pode também comentar, nós estamos ao vivo no nosso facebook.com/WTV Brasil. Nós estamos também ao vivo no youtube.com/WTV Brasil, no Periscope do Twitter, @WTV Brasil, e hoje, fazendo um teste de transmissão, estamos ao vivo na Twitch também. Então, opção para assistir é o que não falta. Então é só você ir acompanhando a gente, ir comentando e participando aqui do nosso programa. Então vamos à notícia de abertura do programa aqui de hoje, né? O Intercept revelou mais um trecho das conversas que ele alega que são do Sérgio Moro, enfim, trazendo aí, de acordo com toda essa polêmica toda, dizendo que sobre a conversa do Moro, e o próprio Moro já sugeriu de que ele foi um erro, enfim. Tudo indica que as conversas realmente sejam corretas. E olha só, de acordo com elas, Moro sugeriu poupar FHC, o Fernando Henrique Cardoso, de investigação da Lava Jato. Um novo capítulo das mensagens vazadas da Lava Jato também expõe a tentativa de mostrar, entre aspas, imparcialidade da operação. Então, há um novo capítulo nos vazamentos da Lava Jato liberados pelo The Intercept Brasil, pelo site, né? The Intercept Brasil, que teve início no dia 2 de junho e repercutiu os motivos políticos por trás da operação e da prisão de Lula. Dessa vez, o ex-juiz Sérgio Moro decide opinar sobre as suspeitas contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e diz que acha questionável mexer com FHC, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Um trecho dessa conversa, né, que vazou aí, a Vaza Jato, vocês vão ver agora, tá aí na tela, ó. Esse é um trechinho, né, da conversa, como vocês podem ver aí, onde ele diz aí claramente que mexer com a FHC pode melindrar alguém cujo apoio é importante. Vale lembrar que lá no site do Intercept, onde você pode ver a matéria completa, além desse trecho que você viu aí, também existe outros trechos. Pois é. Então, o que eu vou dizer a respeito dessa questão dessas mensagens, né? Lembrando que as mensagens elas foram trocadas com o Procurador-Geral da República, Deltan Delagnol, e outra peça-chave das conversas estratégicas na Força Tarefa da Lava Jato. Depois de ser questionado por Moro, ele admite que os outros procuradores podem ter passado as investigações para frente, para passar o recado de imparcialidade, um status sempre buscado pelo Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal 4 de Curitiba. É muito sério. Assim, eu entendo, assim, ontem eu falei justamente sobre algumas questões envolvendo essas coisas. Tive que comentar porque nós estávamos fora do ar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Muito grave.
E parece que a cada trecho dessas conversas que são liberadas pelo Intercept, eles estão usando uma tática justamente para que não haja como bloquear essa denúncia, porque é uma denúncia importante, gente. O que acontece é que isso mostra mais uma vez que toda essa operação pode ter sido toda uma armação com fins notoriamente políticos, de acordo com a publicação aí do The Intercept. Ao ler as conversas, eu tive a oportunidade de ler todos os diálogos lá no site do Intercept, aparece inclusive prints, imagens que são faladas com os outros procuradores. Ficou muito claro de que, de acordo com todas essas conversas do Intercept, que o Intercept divulgou, criou-se um teatro, criou-se um cenário. Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu jornalista outro dia, e eu falei para ele assim, o que você acha da gente comentar sobre os vazamentos, quando tinha vazado aquela primeira parte ainda. E ele me disse assim, calma, que ainda vai ter mais. E é verdade. E é verdade. A cada vazamento, a gente começa a perceber que a grande maioria da população brasileira foi enganada, né? Então, me desculpa, gente, eu não consigo ver seriedade mais nessa operação. Para mim, já acabou. Para mim, todas essas 3 vazamentos principais, até agora, né, 3 grandes vazamentos, esses 3 vazamentos só mostram, pelo menos para mim, sou jornalista, só venho trazer as informações, mas como uma pessoa não leiga em justiça, mas isso aqui já seria material suficiente para soltar o Lula, né, porque toda a investigação, soltar todos os envolvidos com a Lava Jato. Ah, Vitor, mas você concorda? Não, a questão não é nem concordar com eles ou não, sabe? Opa, piscou aí. Piscou a minha imagem aí. A questão não é nem concordar ou não com as imagens. A questão toda é muito estranho, não é, gente? Não é muito esquisito? Isso tudo já jogaria no ventilador todo o processo. O que eu vejo aqui é que tanto o juiz Moro como o Delaniol e as pessoas envolvidas nessas conversas, eles criaram um cenário, vai lá, Judite, ela tá que tá hoje. Criaram um cenário controverso e que coloca em risco toda a operação, coloca em xeque. Acredito que depois dessa, não tem como dizer que a Lava Jato foi algo sério, né? Entre outras coisas que a gente vai continuar comentando no programa, né? E, gente, olha só, vamos lá. Sendo aqui, ó, Judite... Gente, essa gatinha é demais. Eu puxo ela aqui, ó, que é pra fazer carinho na barriga. Aí ela fica quieta pra gente conseguir fazer o programa. As empresas... Olha só a denúncia que a Folha deu hoje, que foi o assunto do dia. Empresas contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, diz Espanhol. Pois é. A reportagem da Patrícia Campos de Melo da Folha. E você vê tá aí, ó. Esse foi o destaque da Folha de São Paulo hoje, né? Dizendo que as empresas contrataram ali e tal. Então, durante a campanha eleitoral de 2018, empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer, pelo WhatsApp, disparos em massas de mensagens políticas, né? Aí, essas mensagens foram a favor do então candidato Jair Bolsonaro, do PSL, e a informação que aparece em gravações obtidas pela Folha é do espanhol Luiz Novoa, dono da Envio WhatsApps, que é uma empresa de envio, né? Nos áudios, ele diz que as empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas brasileiros compram seu software para mandar mensagens em massa compraram, né, a favor de Bolsonaro, e que comentou o caso nessa terça-feira quando a Folha divulgou. Entre os comentários, apenas para a gente poder ter se situar, a conversa ele nega que tenha tido participação política, mas que as empresas, que todas as conversas obtidas e os áudios obtidos pela Folha mostram, inclusive, essa possível participação de empresas que compraram
essa coisa toda. Então, além de obter o áudio, a Folha confirmou posteriormente os detalhes da conversa, então tudo confirmadinho, denunciado pela Folha de São Paulo, né, na data de hoje, o que também nos traz uma possível investigação sobre a chapa Bolsonaro e Mourão, se realmente ficar comprovado que há alguma ligação dessas empresas com a chapa, isso cabe na verdade, impugnação. Ou seja, o presidente e o vice perderiam o cargo. Gente, se você analisar bem isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Isso daí não é qualquer coisa, não. E, inclusive, eu vou ler aqui as palavras que eu decidi aqui pegar umas palavras de uma deputada que é uma deputada que eu admiro muito, inclusive, até mando um abraço, que é a deputada Sâmia Bonfim. Vocês vão ver aí na tela. A Sâmia Bonfim, que é do PSOL, uma deputada nova aqui de São Paulo, ela disse o seguinte no seu Twitter acerca deste caso. A Folha apresentou hoje novas evidências de que Bolsonaro se beneficiou de um esquema ilegal de disparo de notícias falsas para se eleger presidente. De acordo com a denúncia, a campanha de fake news pode ter sido financiada via Caixa 2 e ter envolvido até uma empresa na Espanha. Inexplicavelmente, o processo do TSE, que apura o caso, está praticamente paralisado. A chapa Bolsonaro-Mourão elegeu-se por meio de uma fraude e isso não pode ficar impune. Aí, gente, não é questão de partidarismo nenhum, não, porque todo mundo sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém. É que essa deputada ela falou muito o que eu sinto acerca desse caso também. Por quê? Porque novos fatos e novas provas estão chegando acerca desses casos, desde a época da eleição. E a justiça, o Tribunal Eleitoral, de vez de trabalhar para que se chegue à verdade, se a chapa é inocente ou não, ela está parada. Se você somar todo o cenário onde a gente tem uma lava-jato, que parece que foi modificada apenas para prender o presidente Lula para que ele não fosse, o ex-presidente Lula, para que ele não fosse candidato para não ganhar a eleição e favorecer naturalmente outros candidatos, inclusive o que está no poder aí o Bolsonaro, que é o que tudo diz. Se você analisar todo esse cenário, se a justiça comum está dessa maneira, a eleitoral não seria tão diferente assim. Vocês não concordam? Claro que eu estou aqui apenas dando uma opinião. Não estou alegando que a justiça eleitoral tem algum conchavo. Nem tenho prova e nem quero dizer sobre isso. Nem quero afirmar isso. Mas não dá essa impressão, às vezes? Como cidadão comum, você também não fica com essa questão? Ah, Vitor, mas é que você gosta de um PT... Não, eu não estou aqui falando de lado político. Eu estou aqui falando como um cidadão, como um jornalista que está vendo as coisas acontecendo. Na verdade, as coisas estão acontecendo desde a época da eleição. E devido a esse histerismo que foi criado, esse bolsonarismo e lulismo também que foi criado, a gente acaba, de vez de pensar de uma maneira legal e democrática, a gente acaba dando vazão para... A gente vai ignorar, então, uma coisa como essa só porque a gente não gosta do Lula. Não é possível que você que me assiste aí em casa odeie tanto assim o governo do PT a ponto de achar normal um crime ser cometido para um outro presidente estar no lugar. Tanto no que se diz a questão das denúncias do Intercept, da Vaza Jato, como essas denúncias da Folha de São Paulo. Não é possível que eu esteja tão errado assim. Uma coisa eu vou dizer. A história vai dizer quem está certo, quem está errado nessa questão. E eu vou dizer para vocês aqui ao vivo, porque aqui a gente fala mesmo. A minha consciência está muito tranquila. Acredite. E a minha opinião, eu não tenho medo de dar, não. E vamos continuar aqui o programa. E a Judite parece que aquietou aqui do lado. Ela está carente hoje. É por isso que ela está aqui. Por isso que eu estou deixando aqui nessa câmera mais fechada, também para ficar um pouco mais perto. E você, está gostando do Fato Brasil? Ó, eu vou lá no Facebook agora. Eu até peço desculpas que eu estou só com o celular aqui. Vamos lá, ó. A Andréa Castro. Finalmente, Andréia. Finalmente, hein? Ela falou assim, eu e a Vitória estamos assistindo. André e Vitória, um beijo pra vocês. Eu sinto falta quando vocês não me assistem. Agora é todo dia, 10 horas da noite. Hoje atrasou um pouco, mas é todo dia às 10. Se vocês que me assistem acham que 10 é muito cedo, que tem que entrar às 11, fala aí no Facebook que a gente muda de horário.
aqui na WTV Brasil a gente vai fazer o melhor para vocês que nos assistem. Né? Então um beijo para vocês e muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Vamos voltar aqui para as questões e vou aqui para outra câmera para vocês verem, ó, a Judite está quietinha agora aqui na minha frente. E só dizer para vocês o seguinte, gente, aconteceu agora à noite também, outro motivo da gente ter mudado a pauta, é que o Senado aprova o parecer que suspende o decreto de armas do Bolsonaro. Pois é. Desculpem. Então, o Congresso impôs mais uma derrota para Jair Bolsonaro do PSL. Nessa terça-feira, agora há pouco, o decreto de flexibilização do porte de armas, uma das principais propostas do presidente, foi recusado por 47 votos a 28 no plenário do Senado. A proposta havia sido duramente rechaçada na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa por 15 votos a 9, gerando parecer contrário à política armamentista que foi votado nessa terça-feira. Agora o documento que susta o decreto do Bolsonaro retorna à Câmara, onde vai passar por uma nova votação que ainda não tem data prevista, com rejeições no currículo, a sinalização de mais um fracasso no governo entre os deputados. Aí o presidente da República havia ditado 3 decretos sobre armas, como a gente falou aqui no Fato Brasil no começo do ano, o primeiro em 15 de janeiro, com as novas regras sobre a posse, o segundo em 8 de maio, que previa novas regras sobre porte e compra de munições, e o terceiro em 22 de maio, em que o governo pressionado recuou sobre a compra dos fuzis. No ato, Bolsonaro alterou o Estatuto do Desarmamento e concedeu o porte a 20 categorias de profissionais, como advogados, profissionais de imprensa que trabalham com cobertura policial e oficiais de justiça. E então, é uma perda aí dessa questão, e eu sinceramente, eu vou falar aqui com vocês, eu sou contra esse estatuto do armamento aí, essa movimentação toda. Fiquei feliz de que o Senado derrubou, porque você imagina, nós já temos um problema de segurança pública, e daqui a pouco a gente tem uma matéria falando sobre segurança pública, e já é uma coisa ruim, já é uma coisa complicada. Imagina todo mundo armado até os dentes nesse país. O que não vai acontecer? Não é verdade? Então, sei lá, a minha opinião é essa, você pode ser contrário à sua opinião, eu respeito muito, mas a minha opinião é essa. E olha só o que aconteceu hoje. Hoje é um dia bem especial. Hoje eu vou colocar as imagens na tela, ó, que o STJ decide mandar a júri popular os acusados do incêndio da Boate Kiss. Sim, isso ainda está rolando. Então vocês vão ver as imagens aí do que aconteceu, enquanto eu vou falando as informações. Então os ministros da sexta turma entenderam que elementos indicam que acusados assumiram o risco de matar. A tragédia que ocorreu em janeiro de 2013, que foi noticiada aqui pelo Fato Brasil num plantão, deixou 242 mortos e 636 feridos. No fim de 2017, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que os 4 acusados deveriam ser julgados por um júri, da Vara Criminal da Primeira Instância, em Santa Maria, por homicídio culposo. Aquele que quando não há intenção de matar, a Constituição prevê que o júri popular só vem em caso quando há intenção de matar, ou seja, com homicídio doloso. E a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, no entanto, foi revertida nesta terça-feira pelo STJ no julgamento de um recurso do Ministério Público e da Associação de Familiares das Vítimas. Então, graças a esse recurso, ele se reverteu e agora eles vão ser julgados, a júri popular, por homicídio doloso, que é quando se assume o risco de matar. Obviamente que tudo indica que a casa, que não tinha saída de emergência na época, que, enfim, não existia rota de fuga, nem sinalização necessária, tudo ali, toda aquela situação ficou muito claro para as pessoas de que se assumiu sim o risco de matar. E agora, finalmente, a gente tem uma chance de a justiça ser feita, O que eu vi, assim, muita coisa complicada aconteceu em torno desse caso. Chegou ao ponto de acusados processarem pais dos estudantes que estavam dentro da Boate Kiss porque eles estavam por calúnia, difamação. Se eu não tomar cuidado, é bem capaz de me processarem também, você acredita? Os caras vão lá, faz uma boate com uma porta só, sem saída sem rota de fuga, você viu, matou um monte de gente, peraí, deixa eu só pegar o número exato aqui pra gente ter uma boa informação. Matou 242 pessoas, a gente vai criticar isso e a gente ainda é processado por calúnia de difamação. É isso que acabou acontecendo, por incrível que pareça, Então hoje, pelo menos, a gente vai ter uma chance que a justiça, ela
ela seja feita finalmente, né? Ou pelo menos uma chance dessa justiça ser feita. E você, está gostando do Fato Brasil? Muito obrigado pelo carinho da audiência, eu sei que está tarde, e daqui a pouquinho a gente vai estar... a gente acaba o programa, e você sempre pode comentar e opinar. E a Judite hoje está fazendo uma bagunça aqui. Ah, Vitor, um jornal estranho, né? Tem uma gata em cima da mesa. Eu vou explicar o negócio da gata. O pessoal está perguntando aqui no Facebook. É que a nossa gatinha é a nossa mascote aqui da empresa. É isso mesmo. A Judite adotou a gente. Porque eu falo que gato não é a gente que adota. É o gato que adota a gente. A Judite adotou a gente. Então a Judite é a nossa mascote. Ela tem todo o acesso aqui. É claro que às vezes ela fica do jeito como você está vendo, ela quer ficar vindo pra cima, porque ela quer carinho, ela quer atenção. E a gente fica tentando dar atenção mesmo com o programa ao vivo. Mas não tem problema. Se você não gosta de animais, acha incrível ver uma gata em cima do balcão de um jornal, você tem outros canais aí que com certeza você pode assistir. Mas Judite aqui fica, né, minha petúnia? É isso aí. Quem acompanha meus stories aí sabe que ela é muito bem cuidada, inclusive. Então vamos lá, ó. E, gente, hoje aconteceu uma coisa diferente aqui. A nossa equipe, ela presenciou um assalto frustrado em frente de uma academia aqui no nosso bairro de Pirituba, em frente à academia Água Vida. E nossa equipe fez algumas imagens aí que eu vou colocar no ar aí agora e explicar o que aconteceu. Então você pode ver aí, ó, 2 indivíduos que tentavam assaltar uma cliente da academia Água Vida em Pirituba foram surpreendidos pelo vigia, que tentou intimidá-los, resultando em tiros a queima-roupa. Um PM, a paisana, que passava pelo local ao verificar a situação, perseguiu os indivíduos e, em resposta aos disparos, atirou na perna de um deles. Como você está vendo aí nas imagens, estava saindo aí prestado socorro pelos bombeiros, né? Um deles foi alvejado na perna e o outro fugiu num carro Polo Prata. E a nossa equipe reforça sempre que é importante que as pessoas não reajam ao assalto como o vigia, infelizmente, reagiu e, por sorte, não morreu, né? Não teve tiros e acabou não se prejudicando. Por sorte, né? Com esse fato, moradores da região ressaltam que os assaltos são frequentes no bairro e cobram do poder público maior segurança. A PM, após acionada, chegou em menos de minutos ao local, como você vê aí nas imagens que foram feitas pela nossa equipe hoje pela manhã, aqui no bairro de Pirituba. Então, o que eu vou fazer assim? Agora, você imagina, nesse caso, quem estava armado eram os assaltantes, né? E o PM que estava paisando, que com certeza tem o porte. Agora, você imagina se toda essa galera, você viu, toda essa galera aí tivesse arma, teria virado um faroeste nessa rua. Basicamente isso. E aí vem uns doidos e fala que tem que liberar arma para todo mundo. Não, inclusive o policial atirou na perna dele, poderia ter atirado na cabeça, se ele quisesse, mas como o policial é treinado para apenas imobilizar, atirou na perna e agora ele vai responder na justiça sobre o seu crime. O que acontece é que, assim, se a gente liberar arma para todo mundo, eu acredito que viraria um bang-bang. Eu sei que as pessoas querem ter segurança e aqui vem a minha cobrança ao poder público. Porque parece que... E olha que esse bairro que aconteceu, o bairro aqui de Pirituba, não é pelo menos algumas partes dele, as partes mais antigas do bairro, são partes boas até, em termos de segurança. Mas os assaltos são constantes. E o que a gente vê o poder público? A gente vê que o poder público precisa liberar mais dinheiro para um policiamento ostensivo, para você ter um pouco mais de inteligência policial, para pegar esses caras. Mas o que a gente vê o poder público fazendo é justamente querendo jogar na população a responsabilidade que o Estado tem de cuidar da segurança pública. Então fica esse caso aí para essa crítica. E a gente vai chegando aqui nos meus comentários finais, porque a gente teve várias questões hoje e em razão dessas coisas todas, eu gostaria de fechar o programa com um comentário. Primeiramente, eu gostaria de exibir, né, inclusive eu vou pegar aqui para poder comentar direitinho para vocês. É uma frase que vem de um artigo do The Intercept mesmo, que é do João Filho. Eu vou colocar na tela e ler aí para vocês, ó. A frase diz o seguinte: o Código de Ética do Ministério Público, o Estatuto da Magistratura e a Constituição foram todos burlados. Essa é uma das frases do João Filho num artigo falando sobre os vazamentos da Vaza Jato no site da Intercept Brasil. Seguindo essa linha de raciocínio dessa frase que eu achei bem montada, as leis e a justiça é o que garantem o nosso Estado democrático de direito. Isso sem sombra de dúvida.
Essas mesmas leis e a justiça foram burladas. E gente, isso é uma coisa muito séria, viu? Não vou gritar fazendo show aqui, porque não é o momento para isso. Essas leis, ou seja, a nossa justiça e as leis, elas foram burladas de forma tão execrável. Gente, a gente tem que estar muito atento a isso. Isso não é brincadeira. Isso não é bandeira partidária, não. Isso é muito sério. É necessária uma providência urgente, a fim de não deixar que a democracia já ferida morra. E os responsáveis precisam, no mínimo, serem punidos. Sabe, na minha opinião, o Moro e companhia, o que eles fizeram, me desculpa, porque a partir do momento que estão se provando que a justiça foi manipulada politicamente para um grupo de pessoas interessadas, faz com que o povo que já não acredita muito na justiça, acredite menos ainda. Isso é muito prejudicial na democracia. E essas pessoas como Moro e companhia, se forem provados realmente, enfim, estou acusando, de acordo com o site Intercept, com as informações do Intercept. Isso, sim, na minha opinião, é um crime de traição. Traição da pátria. Traíram o nosso país. Traíram. Exatamente. Utilizar-se da justiça, que deveria ser imparcial, inclusive brincando com a imparcialidade, brincando com vazamentos de imprensa. Isso sim, na minha opinião, seria um crime de traição. Isso é traição. Ou seja, jogar a justiça e a democracia no lixo, para o que tudo indica, manipular uma eleição. Se isso não é traição, eu não sei o que é. Para não dizer, eu não estou dizendo o nome legal. Estou dizendo a questão, como a gente se sente, como eu me sinto nessa situação. Com isso sim coloca o nosso país em risco de quebrar. Isso sim é um crime bárbaro. Isso sim pode ter quebrado o nosso país. E é com esse comentário que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estou de volta com mais um Fato Brasil, com mais notícias e repercussões desses casos, que são muito sérios. Muito sérios. Só lembrando, aqui eu não estou defendendo a questão partidária, lado A ou lado B. O que a gente precisa, e há provas, né? Que, claro, vão ser investigadas. Espero que sejam, né? Há provas de que a justiça foi manipulada. E que toda essa turma, Moro, Delaniol e etc., aí, como a gente tem aí nas conversas, não estavam ligando se o país ia quebrar, se a democracia ia quebrar, se a justiça perderia ainda mais a credibilidade para o povo, e ainda tem a cara de pau de dizer que jornalista está errado em divulgar a informação. Ah, mas foi... Aí ainda vem outro veículo de comunicação, dá a entender que foi um hacker, sem ter prova nenhuma disso. Gente, as coisas estão invertidas no nosso país e não é de hoje que a gente está avisando. É necessário que se apure todas essas denúncias que a gente fez aqui hoje. Intercept, Folha de São Paulo, mensagens de fake news no WhatsApp, na eleição. É necessário se tomar uma providência. Se a gente quer viver num Estado democrático de direito, onde a justiça e leis são importantes, a gente precisa fazer alguma coisa. Se nada for feito, nós estamos correndo o risco de quebrar nossa democracia e o nosso país viver uma barbárie. Tchau, pessoal.